Nunca pare. E não estou te pregando coaching. Nunca desista. Nunca volte para trás por causa das barreiras, das dificuldades, das decepções, das traições, dos desertos, tribulações, dores. Não faça isso. Continua a marchar. Bem à frente de você está lá o consolo. Bem à frente de você está lá a resposta. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Vamos lá meditar essas palavras. Por que devemos resistir ao diabo? Para ele fugir. E o que é isso, resistir? Suportar, permanecer. Resistir é o quê? É incrível. Embaixo, no meio das aflições e dores, tribulações, você tem que continuar. Já não dá mais, mas você tem que permanecer. Somente assim o diabo foge. Senão não vai conseguir. Não vai. Uma pequena dor, aflição, já está a desistir, já está a virar as costas, já está a abandonar o caminho, já está a se murmurar. Hein? Como tenho dito, murmuradores queixosos da sua sorte. Não conseguem. Tem que resistir, porque o diabo é um também que resiste aos crentes. Sabe qual é a ordem que ele dá aos seus discípulos, ou então aos seus soldados? Resista a esse crente. E ele manda o espírito de resistência. E como é que eles fazem a resistência aos crentes? Em bloco. Vocês já ouviram falar do demônio sete capas? Sete capas significa sete fortalezas. Que se você abate a primeira fortaleza, ele está de pé. Abate a segunda, ele está de pé. Abate a terceira, ele está de pé. Abate a quarta, ele está de pé. Abate a quinta, ele está de pé. Abate a sexta, ele está de pé. Parece imortal, sete vidas. Mas quando abateres a sétima, ele cai, ele foge. E o crente, se não entender isso, não vai à frente. Vai achar que não funciona. Vai achar que é impossível. Vai achar que é perca de tempo. Imagine demônios em série. Bruxos em série. Cada propósito é um propósito. Cada etapa, como dizia José Eduardo, cada etapa de luta é um novo pensamento. Mais ou menos você está a lutar para casar. Então, Satanás levanta uma série de demônios para te resistirem no casamento. Óbvio? Coloca bruxos para te resistirem no casamento. Estás a ver o que está acontecendo agora? É o exemplo. Eu já balei a dimensão para a lua brilhar. Está onde? Nada. Ouviu? O diabo ordenou: resistam o Elias. E já se conquistou o território do brilho da lua, mas colocou, eu vi, são sete homens poderosos, terríveis. Eu vi. E em série, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E não tem nada a ver com as cabeças. Essas não são as cabeças. As cabeças entraram no terreno às 7/2022. Esses são, resistam a Elias para que a lua não brilhe. Não é que eles disseram, não deixem que a lua brilhe. Não, eles resistam. Quem sabe não vai resistir. Que se Deus te manda para você resistir ao diabo, é porque o diabo também te resiste. Então, resistência contra resistência. Só que a resistência do crente sempre vai terminar na vitória, porque o crente está conectado, firma, a sua fé firmada naquele que já venceu. Então, por isso o crente entra na batalha como um vencedor. Não que já venceu, mas como um vencedor. Mas quando é que ele vai vencer? Sendo um vencedor, resistindo ao diabo. E o diabo sempre vai fugir por causa da vitória do Calvário. 7 bruxos foram colocados. E eu também, mas esses 7 homens que eu já vi esses outros mais terríveis há 3 anos atrás, ou há 2, cada ano um homem. Esses mais que apareceram aqui como então? Foi me revelar, não, esses aqui foram preparados. Quando você dominar o nível, a dimensão da segunda glória, a segunda fase, o segundo mover, a dimensão você dominou, o território você conquistou.
mas vai haver resistência. E isso chama-se, no mundo espiritual, falsos muros. Não pense que falsos muros estão lá para fazer brincadeira. Não. É para te resistir, eles mesmo sabendo que você já conquistou. Então, cuidado. Isso acontece. Mas quando você resistir, suportar as dores, as afrontas, eles vão fugir. Por isso eu estou a lhes resistir esses 7 capetas. Passou um mês depois que eu tomei o controle desse território. Um mês passou. Entramos no segundo. Eu sou obrigado a resistir. Vai vir o terceiro. Sou obrigado. Quer dizer, estou disposto. Se é cada demônio, cada bruxa um mês, não tem problema não. Se é cada demônio um ano, não tem problema não. Quer dizer que nunca fica tão eufórico pelas coisas. Pelas coisas determinando prazos, tempos. Sabe o que Deus falou aos apóstolos? Não vos pertence a vós saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu com seu poder. Porque ele estava muito preocupado. Quando é que isso vai acontecer? Essa pergunta começou antes mesmo da morte. Quando é que vai se restituir o reino? Quando não sei o que é essas coisas. Quando é que vai acontecer essas coisas? Sempre querem saber. Quando se vive pela fé mesmo. A fé significa que você não precisa ver, precisa somente crer. Então, é resistir. Por isso você vê que as pessoas andam a conseguir as coisas.